pouquinho. Ok, está gravando, Kaline, pode começar. Boa noite a todos. Desde já agradeço a presença de vocês, bem como, assim, também agradecer a presença dos irmãos espirituais que, nesse momento, se propõem a nos auxiliarem. E, assim, é só gratidão pelo momento. E estamos aqui para aprendermos. Não sabemos tudo e precisaremos, sim, da ajuda dos universitários aqui presentes. Vamos começar do livro Mecanismo da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, psicografia do irmão Chico Xavier, onde falaremos sobre o capítulo Reflexo Condicionado, capítulo 12. Eu vou trazer, assim, agora, uma pequena consideração que, inicialmente, sobre o reflexo condicionado, já que estamos evidenciando este. É dizer-nos que é assim, quando respondemos sem pensarmos, buscamos as informações anteriores guardadas, como as nossas próprias lembranças, considerando assim como instinto, porque o nosso pensamento de agora não se pronunciou ou não identificou a situação evidenciada aqui nesse instante, porque desenvolve-se através das construções emocionais, onde o nosso corpo e os nossos sentimentos respondem como foram ensinados. É por isso que eles são considerados como adquiridos e conquistados pelo indivíduo no decorrer da sua existência, ou seja, ficam registrados no córtex cerebral, trazendo para nós, ou sendo chamados a qualquer momento, que as situações se acheguem até a gente, aí vai trazendo aquela situação igual ou parecida para que façamos as nossas releituras desse momento. Vamos dar seguimento mais adiante, mas eles também precisam do auxílio das vias nervosas pertencentes aos reflexos congênitos, que são os reflexos natos, os próprios, que não precisam dos nossos pensamentos, como a nossa sobrevivência, os nossos hábitos, os nossos atos alimentares, que estão considerados evidentes neurologicamente, propriamente interligados, porque eles não precisam dos nossos pensamentos, então eles já são natos, são próprios, vêm também nos auxiliar, onde o reflexo condicionado precisam desse auxílio através do alicerce das vias nervosas que os reflexos congênitos ou não condicionados nos trazem. Mais adiante, é dizendo para nós que precisamos, à medida que a consciência desperta, fazendo uso da razão, formulando novos pensamentos, estamos nos educando, ou melhor dizendo, criando as possibilidades de escolha, de nos fazermos pensar, analisar situações em questão, antes mesmo de agirmos diante das nossas ações diárias, pois esta razão consciente nos auxilia no nosso viver aqui e agora. Os nossos pensamentos precisam estar interligados com os nossos valores cristãos, onde somos, de maneira educadamente, objetivando, mediante as considerações do nosso comportamento, onde temos os recursos e os nossos valores que evidenciamos diante das nossas virtudes, das nossas condutas. Portanto, meus irmãos, partindo do princípio da perfeição divina, não iremos imediatamente modificar-nos. Precisamos muito mais de algo mais absoluto, com maiores discernimento, através do nosso autodomínio, da nossa determinação, do nosso discernimento, e o que dizermos da nossa própria boa vontade. Isso é que deve estar interligado para nós nesse momento,
os reflexos condicionados são importantes só a partir do momento que eles nos trazem as informações que ficaram caracterizadas no córtex cerebral, quando traz para nós as situações que se evidenciem ou se sejam parecidas. Mesmo que nos encontremos aprisionados de maneira física, seja em uma cama ou por algum tipo de enfermidade, ou até mesmo em uma prisão, mas somos livres em nossos pensamentos. Portanto, elevemos estes a essa nobreza espiritual, nos possibilitando assim sermos auxiliados pelos bons espíritos. Porém, há um acondicionamento a tudo isso, que é o nosso elo primordial, nosso intercâmbio, em suma essencialidade, que é a prece, a oração ou a reza, independe do credo que estabelecemos ou pregamos. E partindo do princípio da importância do reflexo, teremos aqui onde nos diz o seguinte: toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos, os quais nós evidenciamos para nós, onde nossas vibrações dependem do que pensamos. Aí tem um exemplo bem grandioso, mas aqui, dizendo, este fato nos mostra que toda mente é uma enorme usina de vibrações eletromagnéticas de potencial incalculável, exteriorizando tudo para nós. Ou seja, por que é que nós não evidenciamos os melhores pensamentos, se nos comparam a essa usina? Se observarmos e trazemos para nós o pensamento de uma usina, ela é um pouco grande. Olha a importância dos nossos pensamentos, quando esses estão conectados positivamente. Assim como nós fazemos, digamos, o pensamento que a gente se evidencia e vibra na tonalidade destes, onde se formam as ondas que vão nos interligando a outros seres que vibram como nós no momento. Olha como o nosso pensamento é importantíssimo, como nós devemos observá-los e considerados como fonte primordial para a nossa condição de melhoria aqui. Se somos comparados a uma usina onde temos mente eletromagnética, ou seja, trazemos para nós, a partir desse momento, que somos comparados a essa usina, a evidência que o pensamento pode tudo. E, principalmente, o pensamento positivo, meus irmãos. Estamos aqui num momento bastante crucial para toda a existência. Então, é um momento de refletirmos, mesmo trazendo os nossos reflexos condicionados, para que esses sejam apenas como as lições que a gente estabeleça a partir do que for para nós como aprendizado, e não trazê-los como uma fonte de seguimento. Até porque, se reencarnamos várias vezes e falhamos inúmeras, é porque a gente ainda não se propôs a nos melhorarmos, e a gente só melhora quando a gente vibra com coisas que engrandecem, com coisas que faz a gente progredir a partir desse momento. Então, ele é bom só para nos mantermos, assim, aqui, nesse momento. Porém, o nosso pensamento, ele deve se expandir, e ele só se expande à medida que pensamos positivamente. Podemos também pensarmos desagradavelmente, mas não é esse o feito que esse irmão grandioso se propôs no estudo, que é o nosso grandioso amigo também, André Luiz, nessa proposta aqui de estudarmos sobre o mecanismo da mediunidade. É a gente se propor diferente, com uma nova etapa, com outros ensinamentos, que não os anteriores, que estão guardados lá
em zonas inferiores, mas que são trazidos. É tanto que o pensamento não faz jus nesse momento que o reflexo condicionado é trazido. Ele se faz presente sem nem a gente analisar a situação que foi anteriormente vivenciada. Aí, mas a partir do momento que a razão se propõe aqui e nós também nos permitimos, com o despertar da nossa consciência, onde trazemos também o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, mas por isso que os nossos pensamentos são livres, estamos livres, mesmo que estejamos acamados, mesmo que estejamos em uma prisão, mas os nossos pensamentos, eles são livres. Portanto, vamos começarmos a refletir sobre tudo que pensamos de uma forma positiva. Aqui, nesse momento de estudo, vamos vibrar no condicionamento, mesmo trazendo as nossas informações desregradas, mas é aqui onde vamos nos aprimorando o conhecimento e evidenciando os recursos que precisamos daqui para frente. É importante, os reflexos são importantes, são de extrema importância. O maior motivo da reflexão de todos os setores para a nossa vida é o pensamento positivo. Eu não vejo outra qualidade. Eu não vejo outra qualidade. É a partir desse pensamento que vamos trazendo para nós os afins, os que sintonizam conosco. Se a gente vai trazer os afins, então que trazemos os afins que vão nos auxiliarem e não que vibrem desregradamente ou desagradavelmente, porque a gente vai trazer para o nosso eixo primordial, começando pelo nosso eixo familiar. Então, por que não pensarmos de forma positiva? Por que não sintonizarmos? Ora, se somos comparados a uma usina em que está interligada entre os seus acondicionamentos, por que não pensarmos ou vibrarmos positivamente? Temos é que nós ainda não fazemos jus do que temos, dos recursos que temos, dos recursos que nos foi dado, da proposta que nos foi ofertada. É por isso que a gente ainda se coaduna com outros pensamentos que não sejam os vibracionais positivamente, porque não sabemos o imenso potencial que temos, meus irmãos. Ainda estamos nos nossos processos, nos caracterizando com os vínculos. A vibração, ela é pessoal, ela recebe as interferências, porém, somos nós que determinamos como vamos vibrar, como vamos pensar. Se liga a outros pensamentos, mas os nossos não se diluem em meio aos que se interligam aos nossos, porque essa vibração, ela é intransferível, é nossa, e isso é que precisa ser estabelecido por nós. Nós podemos nos juntarmos, até mesmo para auxiliar os irmãos que ainda estão em propostas diferentes, desagradáveis, nós podemos auxiliá-los. É por isso que somos portadores da mediunidade. Não é porque somos bonzinhos, é porque precisamos ainda estabelecermos em nós as condições necessárias, se desejamos daqui para frente nos congratularmos, a pertencermos à perfeição divina. A perfeição divina, ela se faz com lapidação. É o que Deus, nosso grande Pai, Criador de todo o universo, faz conosco. Por que é que nós nos reencarnamos inúmeras vezes? É porque nós nos afeiçoamos ainda com coisas desnecessárias. Quando são estabelecidos para nós o compromisso nosso mesmo, firmado em nosso processo reencarnatório, a gente firma o compromisso e quando chega aqui a gente se vislumbra com outras coisas que não nos agregam. Portanto,
diante das nossas elucidações. É por isso que os estudos são importantes, porque nos faz estabelecer pensamentos e recursos grandiosos para irmos ao nosso adiantamento evolutivo. A proposta divina conosco é grandiosa. E diante dos reflexos condicionados, temos dois tipos, que é o condicionado e o não condicionado, que já foi falado anteriormente. Devido à experiência que nos foi mostrada no capítulo, diante do filósofo, ou do filósofo não, desculpem, do fisiólogo Ivan Petrovich Pavlov, que ele nos trouxe um exemplo, onde os cães são retirados desde o nascimento do seio materno e são colocados para estudos, para a fonte de sua pesquisa, e são apenas mostrado para eles um novo alimento, que é a carne, apenas mostrado que é a carne. Quando é mostrado, como eles ainda não têm essa consciência que é estabelecida para nós, eles agem pelo instinto. E para agir pelo instinto, é necessário o estímulo. Como ainda não foram estimulados, eles apenas talvez nem notem essa carne à sua frente. Mas à medida que foi oferecida a eles a carne, e eles degustaram e puderam sentir outro sabor, aí sim, cada vez que era mostrado para ele, que eles notavam já a presença da carne, aí eles já salivaram porque ele já tinha o hábito, pelo próprio estímulo que foi ofertado a eles, na condição de estimular alguém, dar-lhe a carne. Porém, aí são os estímulos condicionados, através do reflexo condicionado. Por quê? Porque precisa do estímulo. É como... Porque é que o reflexo condicionado, ele precisa de uma nova percepção para que ele é como se fosse uma retrospectiva, aí traz para nós, para que seja evidenciado aquela situação em que passamos anteriormente. Aí são trazidos para nós, é por isso que é reflexo condicionado, porque está numa condição onde os congênitos não há necessariamente essa condição, eles já são natos próprios. Como, por exemplo, a movimentação patelar, o córneo palpebral, são próprios, são deles, são nossos também. Vamos falar um pouquinho dos reflexos psíquicos. Os princípios da reflexão podem ser aplicados aos reflexos condicionados psíquicos, são considerados reflexos condicionados, porque são precedidos pela indução, sob o controle da nossa aquisição. Ou melhor dizendo, os reflexos psíquicos condicionados precisam da nossa aquisição, o que já foi falando anteriormente, que a gente precisa trazer para nos melhorarmos nesse momento de agora. Aí, mais à frente, vamos falar assim, por que os cães preferiram a carne? Porque, diante da condição, das sensações de novos experimentos, em outras considerações já consolidadas, ou seja, que já existiam pelo estímulo que lhe foi proposto, a oferta da carne. No experimento de Pavlov, o ato de comer é instintivo, mas o interesse pela carne, a que foram habituados
os cães, eles adquiriram essa habitualidade pelo estímulo que lhe foi assegurado. E não foi de uma proposta espontânea, necessitou do estímulo para que fosse realizado essa aquisição nova para eles. Nos reflexos condicionados tem uma grande importância só das nossas ligações mentais, que vão trazer para nós novas reflexões diante da situação que já foi colocada aqui conosco. Nos cães, diante do experimento de Pavlov, a faculdade de comer representa uma atitude espontânea, porém com aquisição mental automática, devido ao estímulo que já foi proposto para eles, mas o interesse pela carne, que foram habituados, define uma atitude excitante, produzindo uma onda mental condizente com o seu hábito. É a mesma coisa trazendo para nós. Pronto. Se somos considerados uma usina, a usina que fornece energia naquele estabelecimento completamente. Olha nós aqui, somos a fonte de energia. Nós somos esse ponto, esse porto de energia. Então, por que não evidenciarmos as energias positivas? Porque nós só trazemos os reflexos condicionados, meus irmãos. Aí a gente só segue essa regrinha. É isso que precisamos modificar. É para isso que a razão é uma proposta nova, para que a gente estabeleça fontes de raciocínio, objetivando a melhoria dos nossos pensamentos. E a gente só começa a vibrar positivamente quando essa razão se achega com o despertar da nossa consciência e vai trazendo novas formulações de pensamentos nobres. É aí que possamos prevalecer quando se achegar os pensamentos que não são tão positivos, a gente diluí-los de nós. E como é que se faz isso? Evidenciando o pensamento mais elevado com o intercâmbio principal, que é a prece. A prece é um intercâmbio grandioso para estabelecermos as nossas ondas vibratórias positivas. A criação de hábitos nos faculta o privilégio de escolha. Olha só, é o nosso livre-arbítrio. Nestes reflexos condicionados elementares, propiciam apenas os processos inconscientes, mas quando a razão está evidenciada, aí sim a nossa consciência se torna presente. Aí somos nós os promovedores de novas ações, ou melhor dizendo, de novas boas ações, mas que estejam acondicionadas à nossa boa vontade. E a nossa boa vontade vai se fazendo jus ao bem que devemos promover a partir do entendimento que temos, do despertar da consciência. É sequencial. É sequencial. Os reflexos são necessários só para nos estabelecer a nova linha de conduta que vamos trazermos para nós a partir do momento que nos for adequado a situações desastrosas iguais às anteriores. Podemos falar também dos agentes de indução, que é o nosso conhecimento, a nossa autossugestão, onde nos direciona em nas nossas determinadas atitudes e que sejam as melhores. E também, como já foi falado, da nossa boa vontade. Daí a necessidade do nosso policiamento, do nosso autodomínio, da nossa autodeterminação,
É isso que é a necessidade disso tudo, do nosso autodomínio, da nossa autodeterminação, para que as coisas se renovem e não a gente fique naquelas mesmices anteriores. É para isso que somos oportunizados aqui. Mas nós somos ainda tão desregrados, meus irmãos, que a gente ainda fica nas propostas dos reflexos condicionados. A gente só os observa e, às vezes, só segue essa linha de conduta, que muitas das vezes é instável, mas a gente precisa recarregá-la. Se somos fonte de energia, se emanamos energias eletromagnéticas, onde são captadas as outras energias que se afinam conosco, estão na mesma sintonia. Olhe, independe da distância em que estamos no espaço, elas vão se conectar conosco. Olha que bênção grandiosa para a nossa vida. E por que não nos reformularmos diante dos ensinamentos novos? E por que não reformularmos os nossos pensamentos? Se nós somos essa fonte grandiosa de energia eletromagnética, onde a gente vibra. Olha as nossas, onde quando a gente vibra, a nossa onda, ela vai buscar quem vibra conosco, independe de quem esteja, a distância que estejamos dos outros indivíduos. A gente precisa ter uma linha de conduta grandiosa. Não devemos pensar pequeno, devemos sempre pensar positivo, para trazermos para nós essas agregações, essas novas soluções, diluindo ainda as nossas arrestas. E por que não questionarmos? É aí que entra o nosso policiamento. Precisamos desses requisitos? Sim, precisamos sim. Precisamos do conhecimento, precisamos dos nossos estudos. É o que fazemos aqui, é o que nos engrandece nesse momento. Já pensou se nesse momento que estamos passando, ficássemos inertes em nossas próprias vicissitudes? O que agregaríamos para a nossa tão grandiosa evolução do momento? Quando somos convidados e aceitamos o nosso processo, a gente vem, no mínimo, diante da perfeição divina, para fazer a diferença. E esse é o nosso melhor momento. O que já foi, que sirvam para nós apenas de lições, de aprendizados importantes, para que nós não percamos o nosso liame de conduta, de boa conduta. Esse é o nosso melhor momento. Os agentes de indução são preciosíssimos. São através dos nossos atos onde geram os nossos pensamentos. Olha nós aqui nas nossas leituras, nos nossos contemplamentos pode ser da arte, idealizando outros pensamentos bons sobre outros assuntos importantes, trazendo para nós, através até mesmo de um conselho de um amigo, de uma visita, mas que tenhamos e aproveitamos as oportunidades que nos são ofertadas, meus irmãos. É através desses conhecimentos, dessa releitura, que vamos nos fixar mentalmente. É com o uso do discernimento. O uso do discernimento é justamente para isso. Se o reflexo condicionado nos traz a proposta evidenciada das nossas reencarnações anteriores, nós temos, a partir da nossa razão,
com o despertar da nossa consciência, o discernimento. O discernimento nos faz propor o nosso autodomínio, determinando o que desejamos daqui para frente. Quanto maior a fixação mental, também é maior a nossa indução mental. Mesmo nas nossas condições ainda corriqueiras, vamos nos propor ao que nos forem considerado nos chamamentos como estímulos. E é a partir desse ponto que podemos trazer para nós, em situações que façam jus à nossa razão, a razão que estabelece o pensamento mais educado. A razão, não a razão para dizermos assim, olha, eu sou a razão absoluta, não. A razão nos traz como um chamamento, uma proposta nova de dizermos assim, olha, precisamos melhorar-nos aqui, nesse momento. E a partir do nosso discernir, que vai se agregando a outras importâncias, a outros ensinamentos, através da nossa liberdade de escolha, com a lei divina, que é clara e incontestável, em nosso processo de consciência, que já nos foi alertado, como também já foi dito, mesmo em estado de prisão física, o nosso pensamento é livre, e ele deve eleger o bom para caminharmos junto dos espíritos que nos auxiliam, não para nos orgulharmos do que estamos fazendo, mas para nos tornarmos bem melhores que outrora. O discernimento é, então, usado por nós como o leme que guia o navio. Olha que legal! Vai guiando o navio na melhor direção. Então, que sejamos, meus irmãos, esse leme com novas propostas, mas que seja estabelecido através da nossa consciência uma razão educada, edificando os nossos pensamentos. Nós recebemos todo o amparo que nos é merecido diante do que também produzimos, das nossas boas ações. Mas Deus é tão grandioso que nos concede novas etapas. E uma delas foi o dia de hoje. E assim, é dar-nos sustentação a tudo que for bom, porque tudo que vem da providência de Deus é bom, é perfeito, e não nos cobra nada. Olha só, o que nos cobra é a consciência nossa, das nossas faltas, e que muitas das vezes nem consideramos o que nos foi dado pela bondade superior. E assim, com a palavra eu deixo o nosso instrutor, Marcelo, e os demais universitários. E desde já eu agradeço por esse momento aqui. E vamos nós estudar agora com o nosso grandioso orientador. Tá mudo, Marcelo, tá sem... Ô, Kaline, que bom ouvir. Eu ficava ouvindo as suas palavras e assim, quanto nós já conseguimos, né, avançar e discernir, né? É, produto desse tema que é reflexionar, né?
nós temos a condição da reflexão como o poder de tomar decisão. De uma forma geral, reflexionar significa decidir, né? E nós decidimos ou de uma forma automática, né, que é o não condicionado, ou seja, não tem uma condição para que eu possa tomar uma decisão, é automático, né, que é o nosso instinto, que é a nossa condição de sobrevivência, de vivência já estabelecida, né? E ele coloca, inclusive, no texto, que nós temos situações aí com relação à condição de se alimentar, né? A fome gera na nossa condição um reflexo não condicionado, né? Mas esse texto hoje ele fala dos reflexos condicionados, aquele que nós podemos aderir ou não, de acordo com os valores morais que você tão bem falou na sua apresentação de hoje, né? Então, eu acho que foi muito importante, assim, estamos conseguindo absorver, né, os tratados que André Luiz nos traz, né, nesse seu livro. Então, eu vou deixar aqui aberto para aqueles que queiram, e no final a gente faz uma consideração um pouco melhor, tá bom? Então, está aí aberto aí para quem queira se colocar com relação a esse capítulo, né, e a nossa bela apresentação da nossa querida irmãzinha Kaline. Vou dar o pontapé inicial aqui. Parabéns, Kalina. Você apresentou todos os reflexões, né, do tema, e foi muito bem, né, assim, estudou, né, bastante, dá para sentir aí que você se aprofundou, né? E aí, Marcelo, eu queria levantar a questão seguinte, que os dois tipos, né, de reflexo, né, que é o condicionado e o incondicionado, né, como você já, também fez a diferenciação aí, e aí eu fiquei pensando, né, que se o reflexo condicionado, né, ou adquirido, né, que é justamente, ele diz que são reflexos pré-existentes, mas que estão, digamos, adormecidos, ou sei lá, aí eu fiquei pensando se não tem a ver com os atavismos. Você pode esclarecer isso? No texto, sabe, Suzana, eu também tive essa impressão, mas no texto, depois vendo com mais detalhamento, ele diz assim, que esses reflexos ele pode se envolver sobre reflexo pré-existente. Então, nós vamos estruturando novos reflexos em função de outros que nós já estabelecemos. Por quê? Em vidas passadas, né, lá para trás, nós tivemos reflexos condicionados diante dos nossos equívocos, que nos confortava a condição, vamos dar exemplo, da bebida exagerada, né, do sexo desenfreado, da alimentação sem controle, que a gula fosse um reflexo natural que eu tinha, como ele coloca o exemplo, né, quando Pavlov traz no seu experimento com os cães, em que ele coloca que os cães, afastados da mãe, eles não conheciam a carne. E, portanto, quando eles viram a carne pela primeira vez, eles não tiveram nenhuma manifestação grande, como eles disseram, não salivaram, não existia já um reflexo de que aquilo era bom. Depois que eles se alimentaram da carne, né, eles guardaram, então, esse reflexo, já condicionado na condição daquilo que atendia à sua predisposição. Quando eles viram a carne pela segunda vez, sim, eles já sabiam o que era e já trabalharam, já desenvolveram toda uma ação de ir em direção àquele objeto de desejo, porque já existia uma predisposição. Mesmo somos nós. Quando nós não conhecemos uma coisa, a tendência é a gente olhar com certa reserva. São reminiscências. Ele não fala de reminiscência, ele fala que, assim,
tem coisas que eu sei, que eu guardo e que eu trouxe tá na minha condição, que hoje eu não quero mais viver isso, eu quero mudar, modificar esse reflexo. Então, eu posso desenvolver em cima desses reflexos pré-existentes, ou melhorar, ou excluí-lo da minha condição de ser. Mas E nós aí, estamos sempre, sabe, Susan, só complementando, nós estamos sempre, né? Eu sempre falo da metamorfose ambulante, né? Nós não somos seres estáticos, não somos seres prontos, somos seres sempre em modificação. perfectíveis. E essas nossas nessas condições que são as condicionantes da gente ter o reflexo, elas são modificadas, sim. E por isso que eu gostei quando a Kaline falou um pouco sobre essa condição de agregar os valores morais para que nos direcione. Porque se eu venho para encarnado e me direciono às condições, o que está sendo condicionado na condição humana, eu perco de agregar valor nas minhas condições espirituais e criar reflexo para isso. O ato de bondade, o ato de caridade, que seja uma coisa que seja estruturado na condição do impulso mesmo, uma condição natural. Então, essa nossa agregar esse valor vai, sim, em cima de reflexos pré-existentes, seja para agregar, seja para modificar. E aí eu me reporto também ao pensamento, né, que diz, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. E aí o Hércules é quem gosta de dizer diferente, né? Diz-me o que pensas e eu te digo com quem andas. Porque é exatamente isso que o texto diz, né? Que o nosso pensamento vai se afinar exatamente com aqueles que estão em sintonia conosco, né? Então, é por isso que a Kaline evidenciou a questão de a gente direcionar o pensamento, né, para a positividade, né, para aproximar, se afinar com aqueles que pensam também dessa forma, né? Só para ilustrar. Você colocou uma coisa muito interessante, nos traz, com esse ditado, né, que o Hércules sempre usa, nos traz uma proposta de dizer assim, não é que nós só nos conectamos quando o nosso pensamento, quando você falou até na aula passada, quando a nossa forma pensamento se estabelece nas nossas ondas, né? As nossas ondas têm uma frequência. Então, o tempo todo, os seres que caminham conosco, encarnados e encarnados, estão com o tempo todo. É como se eu tivesse o tempo todo ligado num determinado canal, né, de televisão, mesmo que eu não esteja assistindo, eu estou linkado com ele. Posso não estar naquele absorvendo, mas eu estou linkado o tempo todo com aquele canal. Assim somos nós, estamos o tempo todo numa sintonia, estabelecida uma conexão constante. Por isso que nós precisamos, e nós vamos alimentando essa conexão com os valores que eu coloco, porque as ondas é o canal de conexão, mas a forma pensamento é o conteúdo que eu jogo nesse canal. E a gente precisa, né? Como diz assim, a criação de hábitos faculta o privilégio do livre-arbítrio, que é da escolha. Eu preciso começar como você falou, né, que você perguntou e tu falava ainda há pouco, na hora que eu estou desenvolvendo os meus reflexos, né, em cima de alguns pré-existentes, eu estou o tempo todo utilizando da minha condição de livre-arbítrio, da minha condição de escolha. E é por isso que eu preciso modificar os meus sentimentos, porque são eles que vão estar sendo jogados como produto nessas minhas ondas, né, mentais, que nós projetamos, que nós construímos constantemente. Ela não para de ser construída, essas ondas estão tendo sempre, o tempo todo produzidas dentro da nossa estrutura mental, do nosso cérebro, como nós vimos na conversa passada, né? Então, a liberdade de escolha, né, que está nas pautas da lei divina, né? E ela é incontestável no nosso processo de consciência. Nós temos discernimento.
Nós sabemos o que pode e o que não pode. Nós todos já fomos apresentados ao Evangelho de Jesus. Nós sabemos o que deve e o que não deve ser feito. Então, essa escolha nós fazemos em função disso. Muitas das vezes nós fazemos opção por situações que vão contrárias a essas leis, né? Então, o discernimento, ele é usado como, diz no texto, como um leme no navio. É o discernimento que vai, diante desses nossos reflexos, vai nos encaminhar, né? Porque a nossa vida, e aí essa frase que você colocou, a nossa vida ela é toda estruturada com correntes elétricas e com magnitudes. E a minha condição de pensar é que eu estabeleço essas relações. Então, me diz o que tu pensas que eu direi com quem você está conectado. É a nossa conexão, é a nossa identidade espiritual, é a nossa produção, a produção do nosso pensamento, é a nossa identidade. E aí Oi. eu não vou tomar conta, não, vou deixar o pessoal falar, mas só porque eu me lembrei de uma música também que diz assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Então, assim, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente também se afina, pensa, né? Falando em tal liberdade, que é a condição do livre-arbítrio, né? Eu lembro que ontem eu estava aqui numa videoconferência, um tanto quanto polêmica com os colegas da universidade, e aí um colega disse, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso, né? E eu comigo, ele é evidente, né? Porque se ele tem certeza que uma coisa vai acontecer, ele está tendo uma proposta de vida muito mais elevada do que a minha. Eu disse, você tem certeza absoluta? Eles têm. Eu digo, pois eu não tenho, não. E olha que eu sou da área de TI. Nós estamos com equipamento quebrado na universidade, ele tem a certeza absoluta que a máquina estaria pronta daqui a 15 dias. Eu digo, eu conheço um cara chamado Murphy, e a lei de Murphy diz que uma coisa tem 100% de dar certo, vai dar errado. Baseado nessa lei de Murphy, eu não tenho certeza absoluta das coisas. O Até pão porque com manteiga só vai para baixo da manteiga. é a história da manteiga. Assim, o pão só cai com a manteiga para baixo. Então, assim, às vezes nós precisamos, sim, ter essa condição de tomar decisão. A humildade também nos ajuda muito nesse propósito, né? O ego nosso, né, o superego, nos leva a descaminhos, né, que vão depois o retorno ao caminho em cima de muita dor, né? Gente, estamos abertos. Lana não falou hoje, Luciana também não, Maria, Jean. Boa noite, Fátima, mais uma vez. Gigi também está hoje aqui conosco. Oi, boa noite. Eu tô sem a imagem porque a vibração aqui não está boa, mas é questão de internet mesmo, viu? Eu quero só parabenizar a Kaline, né? De qualquer forma, a gente passou o dia hoje numa conversa, ela estava muito ansiosa, achando que não ia dar conta, mas deu, foi tudo conforme a espiritualidade da amiga, como eu dizia a ela. Só parabenizar mesmo pela noite maravilhosa e sigamos com os nossos estudos. Eu confesso que é difícil falar, porque é uma apresentação, né, e uma discussão que leva a explanações tão ricas, né, intelectualmente, espiritualmente. Então, na realidade, eu, como espectadora, procuro absorver o máximo possível. E, na realidade, às vezes, expressar, às vezes, é mais complicado, mais difícil, mas sempre atenta, e realmente são noites assim riquíssimas. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Gi, abriu o microfone? Eu abri. Boa noite, desculpe não ter vindo na anterior, né? E gostei muito da apresentação da Kaline. A Kaline foi assim bem emotiva, né? Envolveu a gente assim numa energia muito boa. Mas eu queria trazer uma questão de um estudo que fala sobre essa questão do pensamento, mas trazendo para o nosso lado espiritual também. Tem uns cientistas físicos, né, americanos, que desde a época de 1935 que eles estudam essa questão do pensamento, tentando fazer essa ligação com o lado espiritual, né? E eles provaram, né, vem provando desde 1935
por A mais B, que a física quântica mostra que a nossa consciência, como observador, faz com que a gente reflexione antes da ação. Essa questão das ações negativas, né? Eles conseguiram provar isso. E que o pensamento nosso, ele tem uma energia tal que ele consegue transpor até 3 dimensões. Então, você vê a gravidade que é, né? Um pensamento negativo. Então, essas práticas que o Marcelo falou, das boas atitudes, né? Das boas ações, das escolhas daquilo que a gente procura fazer, tudo isso reflexiona de uma forma vibral enorme. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, ele transpassa o espaço que nós estamos aqui. Então, nós somos muito pequenininhos ainda para entender certas coisas, mas desde 1935 eles vêm mostrando, através da física quântica, a questão desses reflexos que a nossa mente traz, né? Mesmo que a gente não haja, né? Só o fato de pensar. E eles usaram até como exemplo, na época das torres gêmeas dos aviões lá, que a energia estava tão densa em cima dos Estados Unidos que colaborou para muita tragédia, né, daquele meio que aconteceu. Então, você vê como né, relacionado essa questão da física, do estudo, do espírito, quer dizer, nós somos energia, né? Então, tudo aquilo, aquele preparo que antecedeu aqueles espíritos para fazerem aquela ação, tudo isso já é uma preparação que vem gradual, né? Então, como disse o Marcelo, é aquela nossa responsabilidade do pouquinho que a gente já sabe, de reflexionar de uma forma diferente, de vibrar diferente, né? De acolher mais o amor, de trabalhar mais no bem, de nos entender e calar a nossa mente para que a gente possa ser essa consciência observadora, né? Que é muito difícil, muito difícil. Todos os dias a gente tem alguma coisa para refazer, para rever, às vezes um ato impensado, né? A gente cai no reflexo condicionado, às vezes até que a gente já fez uma vez, outra vez e outra vez, e aí a gente tem que novamente reaprender, se reajustar. Então, era isso que eu queria falar, né? Assim, que ela foi, à medida que ela foi falando, aí vinha me vindo uma coisa, outra e tal, eu fui até anotando aqui para não esquecer. Então, essa questão da nossa liberdade de escolha, né? A gente ainda é tão pequenininho aqui, mas que a gente saiba calar a nossa mente para fazer esse filtro, né? Colocando assim, em grosso modo, para fazer esse filtro na nossa consciência de ser esse ser pensante, mas com uma energia boa para esse mundo que está aí. Com certeza. Muito bom, Virgínia. Concordo com Luciana, né? Vivenciamos aqui uma proposta de agregar-se, né, nos nossos reflexos condicionados, né, e dos nossos preexistentes, nós agregamos aqui nesse grupo e temos saído com reflexões de muito alento, de muito conforto. Estamos aí a 1 minuto do nosso tempo, mas alguém gostaria de... Eu queria pedir a Lana para fazer a nossa prece de encerramento de hoje. Pode ser, Lana? Pode sim, Marcelo. Vou abrir a imagem. Bom, gente, obrigado. Estão me ouvindo? Pode sim. Obrigado, gente, por hoje, viu? Papai do céu nos abençoe. Agradeço a todos pela presença aqui. Uma boa noite a todos também. Boa noite. Boa noite a todos. Que nesse momento... Gente, boa noite. Boa noite. Que nesse momento possamos aquietar nosso coração, sermos gratos pelo estudo, por todo o ensinamento passado. Obrigada mais uma vez a Kaline, ao Marcelo e todos aqueles que participaram desse estudo. Jesus amado, irmão querido, muito obrigada por esse momento. Que possamos mais uma vez estarmos na tua presença e fazer uma reflexão nos nossos pensamentos, para que o caminhar seja mais leve e assim
que essa noite grandiosa nos permita, durante o repouso, continuarmos com nossos estudos para melhor discernir o entendimento. Que a tua paz se faça presente em todos nós. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que seja, gente. Um abraço. Que assim seja, gente. Boa noite novamente. Seja. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Kaline. Parabéns. As Foi pernas, ótimo. né? Boa noite. Pezinho, de tudo. As costas.